Vamos lá, né, Gani? Sexta-feira, chegou a sexta-feira. Reação aí, a gente está acompanhando toda aqui semana, né? Essa semana tive a sensação que... Punk voou, né? Passou muito rápido. Muito rápido mesmo. Mas queria a sua leitura, né? Trouxe agora essas informações até do Meirelles, né? Falando que não acredita num crush, principalmente todos esses pontos do setor bancário. Queria entender a sua visão sobre toda essa situação. Também eu acredito que não haja um efeito direto sobre o sistema financeiro nacional brasileiro. Por quê? Porque o sistema financeiro aqui, ele é muito bem regulado e ele aderiu aos acordos de Basileia 1, 2 e 3. Mesmo na crise bancária de 2008, que foi uma crise muito maior do que essa, né, que está ali nos Estados Unidos, a gente não sei nem se dá para a gente chamar de crise ainda, mas o efeito para o Brasil foi um efeito indireto, foi um efeito sobre a economia brasileira e não sobre um efeito sobre o sistema financeiro quebrando bancos. E o mesmo deve ocorrer agora, né? Quer dizer, você tem bancos importantes que quebraram, como o Silicon Valley, não é? Ele tem ali sob gestão de ativos, não é pouca coisa, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, está, se eu não me engano, entre os 20 maiores dos Estados Unidos. Depois a reboque foi o Signature Bank e agora, claro, aí um gigante, né? Que a gente não sabe o fim que ele vai ter, se ele vai ser comprado por um outro banco, se vão acabar capitalizando o banco, né? Se o Banco Central lá da Suíça vai capitalizar, a gente não sabe, mas é um sinal amarelo. Mas de qualquer modo, mesmo nos Estados Unidos, os bancos, eles também estão mais regulados e estão mais capitalizados. Aí a pergunta que se faz, ora, se aumentou a regulação bancária nos Estados Unidos em relação a 2008. Se os bancos estão mais capitalizados no seguinte sentido, o banco ele tem que ter um mínimo de capital econômico para suportar um cenário de estresse. E esse capital econômico é imposto pelos acordos de Basileia. Então, por que o Silicon Valley ele quebrou? Tem uma pista bastante importante aí. Houve um grande lobby no Congresso americano por parte dos bancos regionais e dos bancos comunitários para não aderir ao acordo de Basileia. Então, por exemplo, o Citi, o JP, o Goldman, o Wells Fargo, etc., esses estão adequados, né? As suas regras estão de acordo com Basileia. Mas esses bancos conseguiram flexibilizar, conseguiram dar um bypass aí nessas regras. Lembrando que o sistema bancário nos Estados Unidos é diferente do sistema bancário aqui. Lá é muito forte a presença de bancos regionais, bancos comunitários, bancos apenas para uma instituição de classe, algo que não ocorre no Brasil. Então, vejo que não tem a possibilidade de um efeito direto, concordo com o ex-ministro Henrique Meirelles e também presidente do Banco Central, né? Anterior foi antigo presidente do Banco Central, mas acredito que possa ocorrer um efeito de menos investimentos no Brasil. Isso a gente já percebe. Então, menos dinheiro entrando no Brasil, seja para renda fixa, seja para também ações, e isso é ruim. Por quê? Porque parte, né, das empresas aqui, elas utilizam esse funding lá de fora, enfim, para realizar os seus investimentos.